Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Um Encontro com Deus. Nós queremos te dizer que um encontro ele pode ser definitivo e importante na sua vida. Claro, um encontro com pessoas, um encontro com quem você ama, ele pode produzir efeitos na sua jornada, na sua caminhada, que são importantes. Mas o encontro com Deus, nós estamos conversando que ele é definitivo. E no último vídeo, nós falamos então sobre coisas do futuro, como sonhos, e como esse encontro com Deus pode afetar essa jornada, esse alvo, esse objetivo maior na sua vida. Hoje, diferentemente, nós queremos falar sobre questões do passado. Será que as questões do passado elas podem influenciar no seu futuro? Será que existem coisas no passado que podem trazer para mim e para você tipos de comportamentos que são limitantes, como, por exemplo, inseguranças, ansiedades, a falta de paz? E será que esse encontro ele pode ser benéfico, ele pode ajudar com essas questões? No caso positivo, como? Como isso poderia acontecer? Eu quero te dizer que muitas pessoas não sabem que para Deus é muito simples e é uma forma fácil de, de que as questões que estão no passado não influenciem mais o nosso futuro. Deus tem um método e uma forma simples, e eu posso te adiantar que tem a ver com a fé, tem a ver com olhar para Jesus, tem a ver com saber qual foi a obra que ele praticou lá na cruz do Calvário e os seus efeitos na nossa vida hoje. Então, muitas pessoas estão alheias, estão fora dessa maravilhosa realidade de um relacionamento vivo com Deus na pessoa de Cristo. E o que esse relacionamento pode fazer em relação às questões do passado. Nós chamamos as questões danosas do passado de feridas. São coisas que, quando vêm à tona no nosso presente, nos causam dor. E essas feridas não foram planejadas por Deus, mas Deus tem sim a cura para essas feridas. Deus tem sim para você provisão e uma resposta que vai blindar os seus sentimentos de coisas do passado, de tal maneira que você possa avançar e conquistar tudo aquilo que Deus planejou para você, e esse é o plano de Deus. O plano de Deus é que você avance, conquiste, e que você possa dar testemunho dessa aliança, desse relacionamento maravilhoso entre o pai e o filho. Mas então, pastor, como nós podemos introduzir esse tema e avançar com você um pouco mais nisso? Eu quero te dizer que a primeira coisa é saber como Deus nos criou. Ou seja, como foi que Deus planejou para o homem ser? Deus planejou o homem para que ele fosse tríplice. Deus é triuno. Deus são três pessoas em uma só: Pai, Filho e Espírito Santo. E da mesma forma ele criou o homem. Criou o homem corpo, alma e espírito. E a forma como Deus se comunica conosco, especialmente na questão da cura, das dores, dos traumas, das inseguranças do passado, é pelo Espírito. Então, é o Espírito humano, que é o sopro de vida de Deus na sua criação. Então, ele vai se comunicar com você através da sua palavra, através das suas ações, como vemos na Bíblia.
como vemos Jesus agindo na Bíblia, isso vai trazer para você, no seu espírito, coisas que são provisão, que são suprimentos, para que você possa superar, transcender, avançar em tantas questões que hoje talvez você nem saiba, mas que estão aí causando dor, causando dificuldades na conclusão de tudo aquilo que Deus tem para você. É claro que esse tema é apenas uma semente. Nós vamos aqui semear uma semente, mas nós queremos que essa semente germine e frutifique. E queremos também voltar com esse tema e explorá-lo mais com outras pessoas em uma outra oportunidade futura. Então peço que você, nesse vídeo, deixe aí o seu joinha, o seu like, para que outras pessoas possam ser alcançadas também por esse tipo de material. Peço que você também faça as suas considerações aí nos comentários, né, que possa ajudar que esse vídeo também se espalhe e alcance outras pessoas que precisam desse tipo de informação. Então Deus nos criou em três: corpo, alma e espírito. Então espírito é o espírito humano. Não é, às vezes a pessoa pensa, como será que Deus pode conversar, que Deus pode falar com alguém? É porque através da palavra de Deus, essa função é ativada dentro de você, na sua parte imaterial. E também nessa parte material nós temos a alma. E o que é a alma? Será que é essa alma penada dos filmes, né, infantis? Não. Essa alma é uma espécie de interface entre o Deus e o homem e o que ele pode perceber, o que ele pode divisar no mundo dos vivos, no mundo em que vivemos. Então, essa alma é composta de mente, vontade e emoções. E é justamente na parte das emoções onde nós queremos falar, onde nós queremos tocar, onde nós queremos navegar. Então, o plano de Deus, é importante inicialmente você saber disso. No plano de Deus, ele criou o homem para um relacionamento com ele. E esse relacionamento é através da provisão de Deus no espírito humano. Então é como se o espírito fosse o dono da casa, a alma fosse o mordomo, né? E o corpo fosse os outros colaboradores da casa. Imagina naqueles filmes onde nós vemos aquelas mansões, né? E aquelas pessoas abastadas, ricas, e ela tem um tipo de estrutura ali. E essa estrutura, eu estou usando uma metáfora simplesmente para você entender como é esse relacionamento com Deus. Então, à medida que o dono da casa ele começa a falar sobre as coisas que devem acontecer, o mordomo então ele interpreta isso e ele passa adiante. Então, a sua alma, ela tem uma mente, que é a razão, ela tem emoções e ela tem vontade. Logo na sequência, nós vamos usar esse conhecimento para você entender como se livrar de questões traumáticas, de questões dolorosas do passado. Como você pode se livrar disso utilizando a forma como Deus tem, a divina forma, a forma perfeita. Então eu quero deixar isso aí registrado com você agora. Coisas que acontecem conosco, elas atingem nossa alma. E especialmente, como disse no começo, muitas pessoas não têm o acesso a esse conhecimento, a esse estar com Deus, e elas se veem sozinhas. Sozinhas diante de desafios que às vezes são maiores do que a sua alma, maiores que as suas emoções. Mas essas questões que se apresentam, elas não são maiores que Deus. Mas aí você pode perguntar, mas o que seria então essas feridas, né? Como isso acontece? Então, nós temos, por exemplo, né, mágoas, ressentimentos, desapontamentos com pais, com amigos, né? E as consequências disso
muitas vezes produzem reflexos que nós estamos chamando aqui de feridas, como a pessoa se torna insegura, ela se torna tímida, é inconstante ou até mesmo solitária, fruto de coisas que aconteceram no passado e que agora elas estão vindo à tona, mas que não há uma resposta, mas que não há um meio, né? Não houve uma informação, talvez, das pessoas que antecederam, das pessoas que estão em volta, para que ela possa ter uma atitude perante essas dores, essas situações, né? E a Bíblia mostra claramente como é fácil de você resolver isso. Lá em Números 21, 8, existe uma circunstância ali onde o povo de Deus ele está passando por um tipo de dor, né? As coisas que estão no Velho Testamento, elas são sombras, mas elas são exemplos, né? Tipos para que a gente possa entender agora o presente. E as pessoas estão sendo ali picadas por serpentes, lá em Números 21. E então as pessoas oram a Deus e Deus promove ali um meio aonde possa haver cura. E qual que é esse meio? Moisés, ele faz ali uma serpente de bronze, que é o correspectivo das serpentes que estão ali atingindo aquele povo. E Moisés diz: todo aquele que olhar, que mirar, né, que observar essa serpente será curado. Então eu quero te adiantar que a cura dos traumas emocionais do passado, ela se encontra em observar e olhar para Jesus, né? As pessoas que olhavam eram curadas, e esse olhar é o que você está fazendo hoje, é examinar, é considerar, é parar para perceber. Amém? Então, nós queremos dizer que o amor de Jesus expresso lá naquela cruz do Calvário, ele é suficientemente poderoso para nos curar. Amém? Então, existe então um processo ali que eu quero falar com você. Logo na sequência, eu quero mostrar para você, eu quero conversar com você sobre isso. Mas antes, eu quero dizer para você quais são, então, reflexos de uma, vamos chamar assim, agora você já sabe, né? De uma emoção ferida, ou de uma alma ferida. Então, muitas pessoas vivem mal-humoradas, tristes e às vezes sentindo prazer no infortúnio alheio. Também, às vezes, são sintomas, né? Desqualificando ali o sucesso alheio. Interessante, né? Ou com dificuldade de se posicionar na vida. Esses comportamentos, eles são indicativos de que existe uma doença por trás, uma ferida por trás. E essa ferida, ela não foi tratada adequadamente, ela inflamou e agora ela está produzindo sintomas. E qual que é a saída disso? Chama-se conclusão do passado. Eu quero dizer para você que as pessoas que não têm a oportunidade de saber que é possível concluir o seu passado e avançar em direção ao propósito de Deus, elas ficam sentindo esses sintomas, mas elas não têm, na verdade, uma solução real. Muitas pessoas procuram diversos lugares, diversas técnicas, e eu digo que não é ruim. São importantes, sim, mas eu tenho para você hoje compartilhar a solução definitiva em Cristo Jesus. É a solução dada por Deus, na divina providência de Deus, sabendo que o livre-arbítrio das pessoas iriam de fato influenciar em questões internas. Então nós estamos falando aqui de uma cura interior, de uma resposta à altura a questões que têm a ver com a ação de outros
e que podem provocar reflexos no nosso interior. Então, sabemos que Deus, ele deu o livre-arbítrio para as pessoas. E esse livre-arbítrio, então, muitos usam o livre-arbítrio de uma forma errada. E, às vezes, de uma forma até ignorante, assim, por se dizer. Não a ignorância no modo pejorativo, mas a ignorância de não saber. E o que é pior, muitos de nós não sabemos também como lidar com essa ignorância alheia, com essa falta de conhecimento alheio. Então, dos dois lados, possui aquilo que a Bíblia fala: meu povo perece por falta de conhecimento. E eu quero te dar esse conhecimento em nome de Jesus hoje, para que você possa sair, para que você possa se libertar, para que você possa ter paz. Que você possa entender e compreender a forma divina como Deus faz. E por onde essas feridas, essas doenças, elas encontram brechas, elas encontram caminhos para atingir, então, essa parte material que eu expliquei para você, chamada alma. Elas encontram através da rejeição e dos traumas. São momentos em que o homem se encontra sozinho, sem Deus. Às vezes através da culpa de coisas que foram feitas por ignorância ou pela intencionalidade mesmo, e aquela culpa ela se torna um peso, um fardo, né? Ali na nossa vida, ou na vida de quem está nos ouvindo. Então, o que a rejeição quase sempre produz em nossas vidas, quando nós não damos a resposta certa, são ressentimentos e mágoas, desapontamentos com pais, com amigos, e as consequências disso elas vão se manifestando. Mas agora eu quero te dar um caminho seguro, uma visão certa da parte de Deus, para que você possa encontrar com uma resposta real, um suprimento real, para que você possa ter, de fato, a conclusão desse passado. Eu quero te dizer que só tem paz quem conclui o passado. Né? Como Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás fico, sigo para o alvo. Né? Então, aquilo que Jesus fez na cruz, como eu te falei das serpentes abrasadoras ali do Velho Testamento, depois você pode olhar lá em Números. A obra de Cristo na cruz é o fortalecimento interior para lidar com questões doloridas. Na cruz do Calvário, Jesus ele se colocou no nosso lugar. E ali ele liberou para nós o perdão. Você sabe que a lei diz, né? A alma que pecar, essa morrerá. Então Jesus ele se coloca ali no lugar do homem pecador e ele sofre tudo aquilo que estava designado para um homem pecador. E ele então paga o preço diante de Deus. Ele não tinha pecado, mas Deus o fez pecado, para que pudesse também nos fazer justiça. Então, assim, o caminho para a solução de problemas do passado, ele passa pelo crer, pelo confiar. Isso é maior do que as nossas emoções. Então, a fé, somente a fé em Cristo Jesus, ela pode potencializar, ela pode ajudar com as questões da alma. Então, muitas pessoas vasculham com a sua mente e analisam com a sua mente o passado, tentando achar uma resposta e uma solução para o presente, coisas do passado. Mas a mente, ela não tem em si mesma poder para nos curar das dores que sentimos em relação aos traumas da infância ou da adolescência, ou mesmo das coisas que aconteceram na fase adulta. A nossa mente, a nossa razão, ela não tem esse poder.
As nossas emoções também não têm esse poder. E a nossa vontade também não. Somente quando nós somos ativados por algo mais profundo em nós, que é o Espírito, que é aquela parte que se comunica com Deus, que se comunica com Deus na pessoa do Filho e no ministério do Espírito Santo. Então, essa parte mais profunda que gera a confiança necessária para que sejamos curados. Então, olhando para Jesus, nós percebemos o seu perdão, nós percebemos, então, examinando ali o advento da cruz, nós podemos entender primeiro e depois crer que a vontade de Deus foi nos ter num relacionamento pai e filho. E que ele se utilizou do meio da cruz do Calvário para que pudesse, então, o homem ser liberado dos seus pecados, ou seja, das consequências dos seus pecados, da culpabilidade dos seus pecados. Então, na verdade, a principal consequência do pecado foi a ausência de Deus na vida do homem. Então, com a morte de Jesus na cruz, Deus então resgata o homem de volta para si, num relacionamento pai e filho. E é isso que falta. O que falta é justamente essa ação positiva de Deus na vida do homem. Ainda quando as questões aconteceram conosco no passado, nós nos sentimos sós. E esse foi o principal problema. Porque não tinha alguém para nos ajudar, mas na verdade o Senhor estava conosco. Mas nós não percebíamos, nós não sabíamos a maneira de ativar a sua participação nas nossas vidas. E hoje eu te digo, nós ativamos a participação e a cura através da fé. É confiando que Ele nos perdoou, é que nós podemos também perdoar. E aí eu já estou entrando no caminho da cura da alma, no caminho da solução, da inflamação, das feridas dos traumas. É exatamente através do perdão, mas não só através do perdão. É também através de experimentar esse grandioso, majestoso amor de Deus por nós. É saber que esse amor ele é suficientemente poderoso para suprir tudo aquilo que nós precisamos e nos alavancar e nos levar para o nosso futuro, onde Deus quer que nós estejamos. Então, eu quero frisar bastante esse ponto, né? Ao ponto do perdão. E explicar para você agora como ele funciona. Como Deus pode te ajudar a concluir o passado através do perdão. Eu já vi pessoas dizendo que elas são incapazes de perdoar. Eu já vi pessoas dizendo que não tem motivos para perdoar porque a outra parte que provocou o dano, que provocou a fissura, que provocou com a sua ação, provocou a mágoa, com rejeições, com às vezes com apelidos, né? Com maus tratos, ou até mesmo coisas que não deveriam jamais ter sido feitas com você. E eu já vi pessoas dizendo que elas são incapazes de liberar o perdão. Mas o que existe não é exatamente uma incapacidade, mas é a falta de revelação do perdão. O perdão em si, ele é poderoso porque ele cai no coração, passa pela mente, pelo entendimento, que cai no coração e produz uma limpeza geral. Né? Ele produz ali uma asepsia dessas feridas inflamadas, dessas dores, né? Então, eu quero frisar bastante esse ponto e trazer para você aqui como acontece esse fenômeno espiritual que é o perdão. E é por isso que a alma humana ela não consegue sozinha por si só perdoar. Ela não consegue se liberar. Então é como se aquela figura do agressor
ela continuasse conosco durante a nossa vida. É como se ela estivesse participando ali no almoço conosco, é como se ela estivesse conosco nos momentos em que deveríamos estar alegres. Conta-se uma história de que em uma determinada cultura, a pena para o assassinato era então amarrar aquela pessoa que foi assassinada na pessoa viva. E essa é uma figura, uma metáfora para a falta de perdão. Então aquela pessoa, ela ia ali apodrecendo aquele cadáver e aquelas bichos, aquelas coisas que dão no cadáver, elas iam passando, e eles iam comendo a pessoa viva. E a falta do perdão é exatamente isso. Então, aquela morte ali está contaminando a sua vida, de tal maneira que está provocando reflexos indesejáveis, como insegurança, como falta de posicionamento correto para a vida, como solidão. Mas o perdão, ele é capaz de te liberar dessa pessoa e liberar essa pessoa da sua vida. Então, o perdão, ele é uma decisão. Ele não é algo que você sente que deve fazer. Ele é algo que você crê que deve fazer. E esse crer, ele vem dessa parte imaterial, que é o espírito, que está sendo tocado nesse momento por essa palavra. E a partir desse entendimento que o perdão não tem a ver com a outra pessoa que se arrependeu. Então eu perdoo porque outra pessoa se arrependeu. Não. O perdão tem a ver comigo mesmo. Eu perdoo porque eu quero me liberar disso. Independente da outra pessoa, se ela se arrependeu ou não. Mas é óbvio que, a despeito do perdão, há que se tomar algumas medidas. Então, por exemplo, você emprestou ali uma quantia e essa pessoa não se importou em pagar. Mas agora você está com um buraco ali no seu orçamento e precisando desse valor. Se você resolve perdoar, o que que acontece? Você vai se livrar daquela pendência, mas você não vai obter, na verdade, o dinheiro de volta. A questão é que se essa pessoa vier pedir novamente dinheiro emprestado, é óbvio que você não vai emprestar, porque ela não tem capacidade de pagar. Então, uma coisa é você perdoar, outra coisa é você fazer atos que são absurdos. Então, é um absurdo você voltar a emprestar um mal pagador, uma pessoa que não paga. É importante que essa pessoa consiga pagar as suas dívidas. Então, a consequência do perdão, ela atua na liberação da sua alma. Mas não quer dizer que você vai voltar a cometer as coisas que geraram, então, aquela ausência, aquela falta de pagamento. Não quer dizer isso. E também ela é uma obra da sua decisão. Mas a sua decisão ativada pela revelação. Então eu decido porque eu creio que isso é o melhor. E o crer está acima da minha alma, dos meus sentimentos. O crer, ele vai muito mais profundo. E o crer por si só, ele não é nada, mas o crer é motivado por Jesus. Então ele é o principal agente de cura na minha vida e na sua vida. A pessoa de Cristo, o amor de Cristo, o que Cristo fez por nós, ele é o principal, ele se torna a pessoa principal na, na ação da libertação, na ação do resgate da paz. Uma das coisas que acontecem quando o nosso passado vem à tona é crises de ansiedade. É claro que a ansiedade vem de várias origens, mas uma delas é essa. Então, essas crises de ansiedade, muitas vezes, elas têm origem no passado. Então, essa decisão
motivada pela revelação que gera confiança, é que vai produzir o perdão. O perdão ele é produzido por uma ação espiritual. E essa é a resposta definitiva. A resposta definitiva para situações que se apresentam no presente, mas que são originadas no passado. A resposta definitiva é a ação da minha decisão voltada em liberar. Liberar pessoas que utilizaram mal o livre-arbítrio. O livre-arbítrio que Deus deu, essas pessoas utilizaram mal. E em utilizando o mal, produziram reflexos em mim e em você. Sabe, muitas outras pessoas, elas ficam embaraçadas numa questão teológica. Então, por exemplo, tem pessoas que têm mágoas e ressentimentos com Deus. Por que será que Deus ele não agiu? Por que será que Deus permitiu tal qual coisa acontecesse? Se nós olharmos para a vida de Jesus, nós vamos ver que ele seria o principal a se manifestar contra Deus, porque afinal de contas, ele pagou um preço de coisas que ele não fez por nós. Então Jesus seria o primeiro da fila a expor e a reclamar e a se ressentir com Deus. Mas sabe, Jesus, ele tinha a revelação que o plano do Pai era que ele passasse por aquilo e pudesse trazer eu e você de volta para o Pai. Então não quer dizer que Deus perpetuou, que ele determinou que aquilo acontecesse, mas que aquilo aconteceu porque foi necessário naquele contexto. Agora, esse entendimento, ele não é de fato para mim nem para você, era para Jesus. Mas eu e você precisamos ter um entendimento que vai além das circunstâncias que nos atingiram, de tal maneira que você possa entender sobre o amor de Deus em relação a você e também em relação ao agressor. Quando nós perdoamos o agressor, nós perdoamos das consequências que essa agressão produziu em nós e perdoamos ele também da culpa que ele tem. Então, perdoamos da culpa e das consequências, porque nós sabemos que isso vai provocar, nós cremos que isso vai provocar uma liberação de vida. E essa liberação ela só pode ser motivada pelo grande amor de Deus em nós. Então, é importante deixar isso bem fixado no seu coração. Então, eu perdoo porque eu entendo que tanto aquela pessoa como eu somos iguais, somos passíveis de cometer coisas atrozes. E que Deus é por nós, Deus é por ele e é por nós. Conta-se uma história de um tribunal que julgava crimes e crimes internacionais. E ali estava, naquele tribunal, uma pessoa que passou por diversos coisas, atrocidades na sua vida, e uma outra pessoa que tinha provocado aquilo, ela se encontrava ali naquele tribunal. E quando essa pessoa entra naquele tribunal, ela tem um mal súbito, ela desmaia, ela tem falta de ar, né? E as pessoas vão então tentar atender aquele que era vítima. E aí depois, quando a pessoa se recupera, então é feita uma pergunta: o que aconteceu? Você viu aqui a figura do seu opressor, do seu agressor, e você não aguentou, você passou mal? Então aquela pessoa que era vítima, ela fala: não, eu senti hoje que eu poderia fazer exatamente como ele fez comigo. Olhando para essa pessoa, eu percebi que eu poderia ser tão mal quanto ele. E aí eu passei mal com essa perspectiva. Ou seja, o perdão passa pelo conhecimento, pelo entendimento que nós somos humanos e somos, de fato, pessoas que podem cometer coisas atrozes, mas que Deus está acima de tudo isso e que Ele tem a resposta correta
para cada situação que aconteceu. Eu, por exemplo, posso te dizer que, em relação à minha vida, eu fui um antes de Cristo e outro depois de Cristo. Então, uma pessoa hoje resolvida, uma pessoa hoje que tem condições de dar uma resposta à altura a todas as questões que se apresentam que poderiam causar traumas. Mas pela presença de Deus, pela ação sobrenatural do Espírito Santo, hoje eu tenho muito mais liberdade e paz. Agora, como é que esse perdão, então, ele vai acontecer? Então, primeiro é necessário que haja uma revelação no seu espírito, como está acontecendo agora. E depois que essa revelação, por essa confiança da importância do perdão, ela se torne uma decisão. Então, não é uma decisão qualquer, é uma decisão motivada por algo que vem profundo. Então, essa decisão ela vem da confiança de decidir corretamente e que isso é o melhor para mim. Então, eu perdoo porque eu entendo que esse é um ato libertador, que vai me fazer com que eu não carregue mais aquela própria pessoa comigo. E como acontece? O perdão, então, ele passa pela mente, cai no coração e ali ele vai liberar a sua alma, os seus sentimentos daquela dor, ele vai limpar aquelas feridas. E a consequência desse ato, então, é a paz. Você vai desfrutar de uma paz sobrenatural. E essa paz, ela é resultado do perdão. Não quer dizer que essa paz é resultado de que não haja mais consequências, de que não haja mais circunstâncias ali que vão tirar a sua paz. Não quer dizer isso. Não quer dizer que não vai acontecer mais, mas quer dizer que você está agora livre de ressentimentos. Você está livre de mágoas. Você está livre dos desapontamentos gerados pela rejeição ou até mesmo pela autorrejeição, né? Coisas que você mesmo entende que são ruins em você mesmo e você se rejeita. Você vai estar livre então dos ressentimentos contra Deus, porque agora você tem capacidade de entender como é o amor de Deus para todos. E como Deus não é um Deus que vai simplesmente retirar ali o espírito de um e vai ali ou matar o outro. Esse Deus, ele não vai fazer isso. Ao contrário, ele vai trazer todos. Ele deseja que todos venham para perto dele e experimente libertação e paz. Deus tem um plano para cada um de nós, né? Então, você passa a ser uma pessoa com muitas coisas concluídas no passado. E essa conclusão, de fato, ela é real, ela é significativa, ela é poderosa. Ela faz com que você tenha uma ação segura no presente em direção a conquistas importantes que estão à frente de você. Então eu quero deixar com você essa oportunidade de hoje, onde você pode experimentar libertação, cura, conclusão de coisas que estão aí te atrapalhando, como inseguranças ou medo, devido a traumas, né, devido a ações de outras pessoas. Eu quero deixar com você hoje essa oportunidade de fechar questões mal resolvidas do passado, entendendo que o caminho é o perdão, o caminho é a liberação, o caminho é fechar essa porta, concluir esse passado. Isso é feito pela fé. E é simples isso. É feito olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Através dele você tem hoje essa oportunidade que lhe é dada de uma maneira sobrenatural. E é impressionante
o que isso pode provocar como consequência, como resultado na sua vida. É impressionante como isso pode provocar uma libertação das feridas. É impressionante como essa palavra tão simples de olhar, simplesmente olhar, simplesmente examinar o que Cristo fez por nós naquela cruz. É olhando, observando, examinando que eu sou liberto, que você é liberto. É olhando, examinando que você vai entender que essa decisão é a melhor decisão. E com certeza você vai ter poder para tomar essa decisão de perdoar, de liberar e estar livre para que você possa avançar para as novas conquistas, né? Se um homem de repente fechou uma porta para você, Deus tem outras portas para você. Mas é importante que você esteja assim preparado, esteja assim confiante, seguro, esteja assim alegre, esteja num momento de plenitude, de relacionamento com Deus, onde essas feridas, esses traumas, essas lembranças do passado não te afetam mais, porque você foi alvo do amor grandioso de Cristo por você. Eu gostaria de, já me encaminhando para o final, de fazer um desafio a você. Ao término desse vídeo, que você possa então fechar os seus olhos e não lembrar com dor das coisas do passado, mas sim efetivar o perdão neste momento onde você se concentra e a liberação de fatos, circunstâncias e pessoas que te causaram mal. Olhando para Jesus, você pode decidir de uma vez por todas excluir a mágoa, o ressentimento, a tristeza, a angústia da sua vida. Simples assim. Excluir. Você vai se lembrar no futuro dessas coisas, mas sem a dor, sem o ressentimento. Se aquela pessoa que te causou o mal, que te passou para trás, ela prospera de alguma maneira, isso não vai causar nenhum dano mais à sua vida, porque agora você foi livre e liberto por Jesus. Eu quero te agradecer esses momentos que você passou comigo. Eu quero pedir para você, dê aí o seu joinha, o seu like, faça aí os comentários que você julga ser necessários para que esse vídeo possa ter um alcance maior, para que ele possa ser estendido a mais pessoas. E se você nesse vídeo lembrou de alguém que porventura precisa dessa libertação, eu gostaria que você enviasse para essa pessoa. E se você tem alguma dificuldade a mais, eu gostaria que você nos procurasse, para que você pudesse ter outras oportunidades. E também você pode ativar aí o sininho, porque nós vamos fazer mais vídeos e podcasts, e especialmente sobre esse tema. Nós vamos também trazer pessoas aqui que possam explorar melhor esse tema e trazer melhor condições e visões e pontos de vistas diferentes para te abençoar. Obrigado, até a próxima.